A paz do Senhor. Hoje nós vamos estar realizando uma leitura e reflexão que se encontra na primeira carta de Coríntios, capítulo 15 e o versículo 58, que nos diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tem uma outra versão que diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre dedicados na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é inútil no Senhor. Glórias a Deus. Antes de nós entrarmos em específico no assunto que eu quero tratar na manhã desse dia, eu quero mencionar que esse primeiro capítulo desta primeira carta de Coríntios é uma das maiores e mais detalhadas discussões sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Também sobre a nossa futura ressurreição, nós, os crentes fiéis, e ainda sobre a vitória final que nós teremos sobre a morte. Esse versículo trata sobre isso. E Paulo vai iniciar o versículo 58 com a palavra portanto, que dá a compreensão. O 58 é uma conclusão tirada de toda a discussão dos versículos anteriores e que falam sobre a certeza e a importância da ressurreição que eu acabei de falar. A ressurreição de Jesus Cristo, a nossa ressurreição e a nossa vitória sobre a morte. Esse capítulo 1 da primeira carta de Coríntios, então vai estar falando sobre a ressurreição que nós cremos, que nós buscamos alcançar, mesmo diante dos nossos desafios e das nossas dúvidas nesse nosso tempo presente. Quando Paulo fala nesse versículo 58, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre dedicados na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é inútil no Senhor. Paulo está fazendo uma exortação às pessoas de Coríntios, para que elas sejam firmes, para que elas tenham um compromisso inabalável e resiliente diante das adversidades que eles estão enfrentando naquele momento. E não é diferente conosco quando nós lemos esse versículo nos nossos dias. Quando nós lemos esse versículo na manhã desse dia. A mesma exortação que Paulo está falando ao povo de Coríntios, Paulo está fazendo a nós. Afinal, assim como o povo de Coríntios, nós devemos permanecer firmes para que não sejamos abalados. Nós devemos ser resilientes diante das nossas adversidades nesse tempo presente que estamos vivendo. E ainda, nós devemos ter esperança da nossa ressurreição. Nós devemos ser fortes, nós devemos suportar as provações e permanecermos firmes. Essa palavra nos exorta para que nós sejamos abundantes, para que sejamos dedicados, para que sejamos compromissados com a obra do Senhor. A obra do Senhor, que nesse nosso tempo presente, no nosso tempo e no nosso espaço, na nossa convivência, na ADPV Jardim Amazonas, essa obra envolve o evangelismo, o discipulado, as nossas atitudes de compaixão e também a nossa busca pela justiça. Envolve também o nosso tempo, a nossa energia, os nossos talentos na promoção do reino de Deus. E principalmente envolve nós, enquanto indivíduos, enquanto servos do Senhor, termos a consciência que esses nossos esforços, a nossa dedicação, tem um significado eterno para o reino. Sim, hoje nós estaríamos falando sobre
o trabalho que nós fazemos na casa do Senhor. Não somente eu, mas você, enquanto sujeito, enquanto pessoa, enquanto servo do Senhor. Pense, normalmente quando nós conhecemos alguém, depois que nós nos apresentamos, que nós dizemos o nosso nome, algumas vezes nós dizemos aonde nós moramos, geralmente alguém pergunta: o que você faz? Nós devemos admitir que para muitas pessoas o que eu, você, nós fazemos na nossa vida tem uma grande influência sobre a nossa identidade, sobre o que nós somos, sobre o que nós estamos nos constituindo. Contudo, porém, entretanto, Paulo orienta aos cristãos de Corinto e de Filipos a ver o seu trabalho sob um ponto de vista diferente. O mesmo ponto de vista diferente que Deus tem para o homem que busca a sua presença. Deus não busca beleza, Deus não busca status, Deus não busca força, Deus não busca sabedoria humana. Deus é diferente, porque Ele entrega as maiores responsabilidades normalmente à pessoa que é humilde, à pessoa que se dispõe a lhe servir. Pelo ponto de vista de Deus, o meu trabalho, o seu trabalho, o nosso trabalho não é inútil. Ou seja, tanto aquela pessoa que prega a mensagem, como aquela pessoa que é líder de um departamento, ou aquela pessoa que faz a limpeza do templo, aquela pessoa que cuida do estacionamento da nossa igreja, aquela pessoa que louva o Senhor. Todas as pessoas são elementos fundamentais e valiosos para o Senhor na sua obra. Glórias a Deus. Mas, e normalmente tem um mas, né? Nós, enquanto pessoas, quando somos chamados, quando nós somos tocados para fazer o trabalho que a nós compete, nós lembramos do mas. Talvez você esteja dizendo: mas eu não sei falar em público. Eu não tenho estudo, eu não tenho uma faculdade. Eu sou muito pequeno, eu sou muito pequena diante de tantas pessoas preparadas na nossa congregação, na nossa regional, no nosso ministério. E, uma vez mais, eu tenho uma boa notícia para você. Deus, Ele está procurando simplesmente alguém que esteja disponível, alguém que esteja com o coração livre, como Davi estava quando pastoreava as ovelhas. A questão é que Deus procura pessoas que estejam disponíveis para fazer a sua obra. Não é a nossa beleza, não é o nosso grau de escolaridade, não é a nossa força física, não é a nossa aparência que define o que Deus tem para nós. Também não é a nossa autoconfiança, a nossa educação, a nossa experiência de vida. Embora todas essas qualidades ou atributos eles sejam fatores que possam contribuir para as causas do reino. Mas, contudo, porém, entretanto, Deus procura pessoas que estejam disponíveis, pessoas que tenham um coração limpo e sensível, como Davi tinha, para fazer a sua obra, com zelo, com esmero. Leia comigo, na primeira carta de Coríntios, capítulo 1, e o seu versículo 28, nós temos o versículo que diz assim: Ele, Deus, né? Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Glórias a Deus.
vemos através desse versículo que, da mesma forma que Deus confunde a sabedoria desse mundo ao usar pessoas que muitas vezes se consideram incapazes, improváveis, Ele pode e vai usar a minha pessoa, a sua pessoa, a nossa pessoa para o trabalho do seu reino. Para que isso ocorra, basta que eu, você, nós digamos ao Senhor: eis-me aqui, usa-me, Senhor. E agora, querido irmão, querida irmã, eu pergunto a você: qual é o serviço, qual é o trabalho, qual é a responsabilidade que Deus tem dado a você na sua casa? Sabe aquilo que você gosta de fazer? Aquilo que as pessoas sabem que você sabe fazer, que você faz muito bem feito? Principalmente, sabe aquilo que você sabe fazer, faz bem feito e foi Deus que lhe concedeu esse dom? É nisso que Deus quer que você trabalhe. É nisso que Deus quer que você se envolva. É nisso que Deus espera que você tenha disponibilidade de estar dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui e quero ser usado para fazer o seu trabalho. Assim como aquele louvor que nós cantamos no trabalho do nosso círculo de oração na semana passada. Eu quero ser como um instrumento. Eu quero adorar em todo o tempo. Eu sou apenas barro e o Senhor pode me moldar se precisar. Senhor, eu quero estar em Tua presença. Eu quero ser adorador por excelência. Toma a minha vida e faça de mim o que quiser. Senhor, usa-me. Eis-me aqui. E é com essa confissão da minha, da tua, da nossa disponibilidade que eu encerro a nossa reflexão na manhã desse dia. Eu oro a Deus que tenhamos uma semana abençoada, que tenhamos uma semana renovada, que tenhamos a alegria, o júbilo de, no próximo final de semana ou nos próximos dias, termos vários irmãos, várias irmãs se apresentando ao serviço para que foram chamados na casa do Senhor. Deus os abençoe. Amém.